Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um bom fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a lei e a graça. Antes de começar, queridos irmãos, pausem o vídeo agora. Curtam o vídeo, quem não se inscreveu no canal, aproveitam e já se inscreva no canal. 1, 2, 3, já, pause. Já, muito obrigado. Não esqueçam de compartilhar o vídeo. Quando acabar, quem quiser comentar nos comentários, fique à vontade. E agora uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo fale através de mim e me complemente totalmente hoje. Hoje não estou em condição de gravar, estou passando por um momento difícil, minha tia está acidentada, está com quase 93 anos, está com suspeita de fratura de fêmur, e eu não estou bem para gravar, Senhor. Mas eu não posso deixar de cumprir a minha obrigação com Deus. Então eu estou aqui gravando, então eu peço que o Espírito Santo me ilumine mais do que nunca hoje. Porque hoje eu não estou em condição nem de gravar. Estou gravando, mas não estou bem para gravar. Então que o Espírito Santo me tome mais do que nunca, que os três maiores professores do mundo estejam conosco, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, que possamos aprender juntos, que meu coração e das pessoas que estão me ouvindo sejam abertos neste momento, para que possamos aprender, absorver e pôr em prática tudo que será aprendido. Que assim seja. Amém, Senhor. Queridos irmãos, nós temos na Bíblia a lei e a graça. Muita gente fala que a lei foi abolida, que agora é só a graça quem salva, né? Mas, quando a gente vai lá nos 10 mandamentos, ele não começa dizendo para adorar somente a Deus, não. Ele começa antes dizendo, então Deus falou todas essas palavras. Êxodo 20, capítulo 1 e 2 eu vou ler. Agora eu vou ler o 2. Eu sou o Senhor Deus que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso quer dizer o quê? A graça. É graça, né? Então ele aqui, antes da lei, está apresentando a graça. A graça, ela sempre existiu para a salvação, né? Não foi depois do sacrifício de Cristo, não é? Então, antes de apresentar a lei, ele está apresentando a graça, né? O que aconteceu? Quando é entregue a lei, é feito o quê? Uma aliança com Deus. Aquela lei era uma aliança entre o povo de Deus e Deus. O que é aliança? É o mesmo significado do anel que você usa quando casa, quando está namorando. É uma aliança que você usa para dizer que você tem um compromisso com aquela pessoa, né? É exatamente esse mesmo significado que tem a lei de Deus, né? É uma lei que ela vale para onde? Para o reino de Deus, né? Que nem, por exemplo, quando a gente tem um reino, quem cria as leis? É o rei. Quando você tem aqui uma república como nós aqui no Brasil, quem cria as leis? São os deputados lá, estaduais, federais e os senadores, né, que criam as leis federais, nacionais. Quem cria as leis estaduais são os deputados estaduais e as leis municipais são os vereadores. É dali que saem as leis. Mas num reino, quem cria é o rei, é o imperador. O império é o imperador. Então, Deus criou a lei para o seu reino. Quem é o criador? No quarto mandamento, diz isso, né? Que depois que tem esse texto, vai vir o primeiro mandamento, que é não tem outros deuses diante de mim. Mas o quarto mandamento, que é a guarda do sábado, está escrito lá, que ele é o Senhor teu Deus, aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. É o selo de Deus ali, que está selando, né? O que aconteceu lá naquele documento, quando Amã selou o documento como selo do rei Artaxerxes, ou Xerxes, né? Ou o rei Assuero, como quer chamar, né? Chamam ele de várias maneiras. O rei Xerxes, então, o selo dele foi colocado naquele documento, naquele decreto, que era para matar todos os judeus. Então, é um decreto que teve validade em todo o território que era comandado por este rei.
Você entendeu? Com esse selo. Entendeu? É o selo é que faria. É que nem hoje em dia. O que faz valer a lei? A assinatura do presidente. Se o seu presidente lá não assinar para sancionar a lei, ela não vale. Antigamente não era assinatura, era o selo. Então o selo era como se fosse um carimbo, né, que tinha lá as iniciais da pessoa. Então, Xerxes, rei, Medo-Persa. Entendeu? Todo o território é Medo-Persa. Então, é como se fosse uma espécie de uma cera quente, um produto mole, que você pegava, amassava lá como se fosse carimbar e ficava a marca do selo lá. Então você sabia que aquele lá era o selo do rei, que era um documento verídico. Então, as leis de Deus estão seladas com o selo de Deus. Está ali. Deus, criador do céu, da terra e do mar e tudo que neles há. O selo está ali. Né? Então, ele criou as leis. Num reino, algum súdito pode alterar alguma lei do rei? Qualquer outra pessoa do reino, sem ser o rei, pode alterar a lei do rei? Não, não pode. Então, como que Deus, sendo o rei, e ele criou a lei, um ser humano pode achar que ele pode alterar as leis de Deus? Percebe que é uma coisa absurda? Não tem como. Compreende? Então, não tem como um ser humano alterar a lei de Deus. Mas foi isso que os seres humanos tentaram fazer. Né? Quando a gente lê os 10 mandamentos, a gente sabe que é: não tem outros deuses diante de mim, não faça você imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não adora outras coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até as 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não façam trabalho nesse dia nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o seu Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então aqui nós temos os 10 mandamentos, que está em Êxodo. E foi repetido também em Deuteronômio. Não sei se Deuteronômio 5, se não me engano, da mesma maneira. Ele nem sequer alterou a ordem para não ter perigo de algum problema. Né? Então, queridos irmãos, essas são as leis. Você vê quando fala, por exemplo, honrar, ou não desonrar o nome de Deus, não usar o nome de Deus em vão, a pessoa fala, é só não jurar por Deus em falso, não usar o nome de Deus em falso testemunho, não caçoar, não fazer piada com o nome de Deus. Mas não é só isso, é muito mais do que isso. Desonrar o nome de Deus é você, por exemplo, se dizer um cristão e agir feito um mundano, fazer pessoas se desviarem do caminho de Deus por ter um mau exemplo. Isso é usar o nome de Deus em vão. Você entende? Não é simplesmente você não usar o nome dele. Então, como que você se diz um servo de Deus e age errado? Que nem, por exemplo, como que os israelitas se diziam chamar povo de Deus e quiseram abusar do cara lá sexualmente e matar a concubina do cara estuprada? Isso é uma coisa de uma pessoa que se diz de Deus? Não, eles estão desonrando o nome de Deus ali. Esse pecado eles cometeram 2 pecados, né? Fornicação, adultério, porque eles estão com uma mulher que era casada, mesmo sendo concubina, e ainda mataram a mulher, 3 pecados já, e ainda desonraram o nome de Deus, porque eles se dizem povo de Deus e agem dessa maneira. Entendeu? Então, para você ver,
que um pecado vai atraindo o outro. Honrar o nome de Deus, ou não usar o nome de Deus em vão, não é simplesmente você não fazer piada com o nome dele, não usar ele no falso testemunho. Não, é muito mais do que isso. Entendeu? Então a gente tem que ler as leis de Deus um pouco mais profundamente para a gente entender. O que acontece? Israel quebrou essa aliança. Essa aliança foi quebrada. Quando Jesus veio, ele fez o quê? Ele refez essa aliança. Né? Só que ele sabia o quê? Que aquilo ali era um peso muito forte para nós, seres humanos, carregarmos, que nós não conseguiríamos seguir aquilo ali 100%. Né? Que nós somos fracos na fé. Não só na fé, somos fracos, seres humanos fracos, não conseguimos. Sem a ajuda de Deus, como nós falamos ontem. Então, o que acontece? Ele veio e agora foi feito o quê? Ele tirou a lei que estava escrita com o dedo nessas pedras, e aonde que ele as escreveu? Na nossa mente, no nosso coração. Então essas leis estão escritas dentro de nós. Então, nós não temos desculpa para não seguir. Então, as leis estavam lá nas pedras, mas as pessoas não liam. Entendeu? Liam uma vez por ano. Agora, essas leis são dentro de nós. Você entendeu? Elas foram escritas no nosso coração, na nossa mente. Não tem desculpa para não seguir. Então, nós sabemos dela. Entendeu? E essa é a nova aliança. Mas ninguém vai se perder porque pecou, porque quebrou o mandamento de Deus. Não. Entendeu? Porque não é os mandamentos, não é a guarda do sábado, não é isso que vai salvar a gente. O que vai nos salvar é a graça de Jesus Cristo. É através da graça dele. Que ele já veio e já morreu por nós. Só que para que nós possamos ser salvos, nós temos que estar em luta contra esse mal que está querendo imperar dentro de nós. E nós temos que nos arrependermos dos pecados que nós cometemos. Só que eu não posso falar, eu peco, então eu vou pecar e depois eu me arrependo. Eu peco, não é assim. Arrepender não é você simplesmente falar, me arrependo do que eu fiz. Não, pedir perdão a Deus que você fez. Não, é mais, você tem que sentir dentro de você mal pelo que você fez. Você tem que estar se sentindo, não querendo mais fazer aquilo, porque você se sentiu imundo, nojado, se sentiu ruim ter feito aquilo. Eu me sinto assim quando eu cometo erros. Toda vez é a mesma coisa. Mas tem hora que a gente não. Só que eu me sinto assim, peço perdão a Deus, me arrependo do que eu fiz, e eu sei que Deus vai me perdoar. Agora, eu sou um pecador, os pecadores são o pior, todos somos pecadores. Não existe quem não é. E Jesus nos demonstrou isso na história da adúltera. Né? Quando ela foi ser. Os caras levaram ela lá com a intenção de não só de apedrejá-la, mas de apedrejar Jesus também. Né? Eles chegaram lá e falaram para ele: Senhor mestre, essa mulher foi pega em flagrante em adultério. Então, nós vimos, a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar quem é adulterado, quem comete adultério. Para começar, o homem que estava com ela não estava junto para ser apedrejado também. A lei diz que os dois deveriam ser apedrejados. Segundo, Jesus Cristo estava num dilema. Se ele falasse, apedreja ela então, ele estava falando, tá certo, então vamos apedrejar. Essa é a lei de Moisés. Porém, ele poderia estar falando contra o reino dos romanos. Porque ele não tinha poder para decretar ninguém morto. O templo não poderia matar ninguém, nem o templo lá, o sacerdote não poderia matar alguém. Então, os romanos é que deveriam é, é, condenar alguém à morte, não. Tanto que quando Jesus foi preso, Caifás não matou Jesus, ele levou para Pilatos, porque ele era o governador romano, para ele decidir se Jesus Cristo seria morto ou não. Então, Jesus Cristo não poderia ordenar que matasse aquela mulher, mas ele também não poderia falar, não, não a mate. Porque se ele fizesse isso, estaria indo contra a lei de Moisés, e os caras também iriam querer matá-lo, porque está indo contra a lei de Moisés. E aí Jesus fez o quê? Ele aproveitou aquela situação para ensinar algo às pessoas, e pôr as pessoas à prova. Né? Então ele disse, muito bem, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra.
todo mundo foi embora, ficou lá só a mulher e Jesus, né? Só a mulher e Jesus. Jesus estava abaixado no chão, escrevendo com o dedo no chão, e aí, de repente, ele se levantou depois que aquele povo foi embora e falou, ué, ninguém te condenou? Não, ninguém, Senhor, ela disse. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, o único ali que poderia ter pego a pedra e apedrejado ela era o próprio Jesus. Porque ele não tinha pecado. Mas ele não fez. Por que, que ele não fez? Porque ele quis dar oportunidade àquela mulher de mudar, de se arrepender, dando um exemplo para nós de que o ser humano tem o direito de se arrepender e mudar. Entendeu? Se ele matasse aquela mulher naquele momento, ela seria uma condenada ao lago de fogo. Ela não teria salvação. Mas Jesus estendeu a mão da salvação para ela. Entendeu? E ainda se livrou lá dos caras que estavam querendo atacar. Então, ali, Jesus Cristo demonstrou para toda a humanidade que todos nós somos pecadores. O próprio apóstolo Paulo fala que dos pecadores ele era o pior. Paulo simplesmente ele apedrejou Estevão, que era um discípulo fiel de Deus. Injustamente. Ele não cometeu crime nenhum para ser apedrejado. Você entendeu? Então, e ele estava lá como um apóstolo. Então, se Paulo, que foi um assassino, estava como apóstolo, se Davi, que mandou matar Urias, estava lá, é chamado de filho, Jesus é chamado de filho de Davi. Se o ladrão na cruz foi perdoado por Jesus na cruz, isso garantiu que o ladrão estaria no paraíso. Por que, que você acha que nós não devemos, hoje em dia, perdoar ninguém que faça um crime, cometa um crime errado? Esse é o ensinamento. Nós não temos esse direito. Foi o que Jesus ensinou ali. Então, queridos irmãos, pecar, todos vamos pecar, todos somos pecadores. Porém, Jesus Cristo está ali para abrir a porta da graça e nos perdoar o nosso pecado e nos salvar. Entendeu? Nós vamos chegar lá e falar, ele pecou isso, aquilo, mas eu estou aqui para salvá-lo, porque ele se entregou para mim, porque ele se arrependeu do que fez, ele pediu perdão pelo que fez, ele está na graça, tá? Ninguém vai ser salvo pela lei, vai ser salvo pela graça. Porém, nós temos com a lei tatuada no coração. E é a lei que nós devemos seguir para termos paz e tranquilidade nesta e na outra vida, que vai ser a vida eterna. Né? Se nós não tivermos a tranquilidade, não seguirmos as leis, nós não vamos ter paz. Nós não vamos ter sossego. Tá certo? Que assim seja, queridos irmãos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Até mais. Que Deus abençoe a todos. Vamos para uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que o Senhor abra o nosso coração e faça-nos entender que a lei está escrita no nosso coração e na nossa mente. E que nós possamos seguir a lei, que nós possamos seguir o máximo que a gente puder da lei e que possamos nos arrepender dos nossos erros para estarmos na vida eterna. Através da sua graça, que é o que nos salva. Que esteja sempre ao nosso lado, meu Deus. Que assim seja, meu Pai. Esteja conosco. Abençoe todos aqueles que estão trabalhando para chegar em casa em segurança. E peço especial, bênção à minha tia, com quase 93 anos. Daqui a menos de uma semana para 93 anos. Que ela possa superar essa situação. E conforte, Senhor, e ampare naquela Santa Casa onde ela está. E tire, Senhor, o máximo que o Senhor puder da dor dela, Pai. Ajuda, Senhor. Ampare esta senhora, Pai. Faça a sua vontade sobre a vida dela, Senhor. O que tiver que ser feito, faça, Senhor, o quanto antes. Ajude que rapidamente ela seja levada para postos, Pai. Que resolva essa situação, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu Deus. Amém. Então é isso, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Tá certo? Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até mais, queridos irmãos.